Ditado pelo espírito Antônio Carlos. Psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Na voz de Ademilson Ramos. Você vai ouvir, a partir de agora, O Céu Pode Esperar. Depois da morte de Alexandre, o filho a quem amava tanto, Pedro perdeu a vontade de viver. Mônica, sua esposa, apaixonou-se por outro homem. Sua filha, aos 17 anos, está grávida. Arrasado, Pedro quer acabar com a vida, mas, tempos atrás, prometeu ao filho que não cometeria o suicídio. Agora, determinado a morrer, resolve ajudar aqueles que estão em perigo, na esperança de encontrar a própria morte sem quebrar seu juramento. Estilo inconfundível, agradável e envolvente, o espírito Antônio Carlos revela a surpreendente história de Pedro, seus momentos de dúvida, seus acertos e desacertos, episódios temperados com bom humor e repletos de ensinamentos espirituais, revelam que o céu pode esperar aqueles que fazem o bem na terra, praticando o amor, a abnegação e a fraternidade. Guiados por Jesus, os benfeitores espirituais são as vozes que esclarecem os homens e os convidam a praticar a caridade. Por toda a terra, em todas as casas de oração, onde a lei de amor prevalece, lá estão eles, nos envolvendo na sua luz. Que a paz do Senhor possa nos guiar em sua direção, nos libertando do fanatismo e do preconceito, ervas daninhas que devemos arrancar do nosso coração, em nome da fraternidade universal. Dedicamos este livro a todos aqueles que aprenderam a amar fraternalmente. São Carlos, primavera de 2005. Pedro chegou cansado à sua casa. Sentou-se numa cadeira da cozinha e apoiou os braços na mesa. Suspirou desanimado. E então, Pedro, como ele está? Conversou com Alê? Perguntou Mônica. Pedro olhou para a esposa, que estava esquentando o jantar. Ela também estava triste. Alexandre me pareceu como sempre, respondeu ele. Mas o doutor Édio é que disse que nosso menino piora a cada dia. Conversei com o nosso garoto, ou melhor, falei. E Alexandre respondeu com acenos. Falando pouco, estava exausto. Como me dói deixá-lo lá sozinho. Ele não está sozinho, Pedro. Há outras crianças no mesmo quarto, falou a esposa. Além disso, as enfermeiras cuidam bem deles, e um faz companhia para o outro. Companhia? Todos doentes, expressou Pedro. Como gostaria de ser muito rico nessa hora, para dar tudo ao meu filho. Lembra você que milionário também morre. A esposa do seu patrão não faleceu no mês passado, com câncer? Fazemos o que podemos pelo nosso filho. Temos sido bons pais. Você vai ao hospital todos os dias. E a sua aposentadoria saiu? Mônica mudou de assunto. Pedro olhou para a esposa. Ela aceitava melhor a situação. Acho que mais uns 10 dias vão me aposentar, respondeu Pedro. Seria tão bom se o Alexandre estivesse aqui conosco. Eu teria mais tempo para ele. Maurinho vai ter alta amanhã. Aquele coleguinha do Alê, que tem os olhos verdes? Perguntou Mônica. Esse mesmo. Alexandre vai sentir falta dele. Pedro comentou triste e suspirou. Pedro, Mônica falou em tom carinhoso, estamos todos sofrendo com a doença do nosso filho. Mas você exagera. Só conversa sobre isso. Você, ultimamente, sai de casa somente para ir ao trabalho e ao hospital. Até quando não é horário de visita, consegue ficar com a Alê. Você precisa cuidar de si também. E de nossa filha, Aline.
Ela sente a sua falta. Aline está saudável, como você e eu. Alexandre não. Por que, Mônica? Não posso sofrer no lugar dele. Por que Deus não me deixou ficar enfermo em vez dele? Não consigo mais vê-lo tomando injeções. Estamos sofrendo, Mônica, mas nosso filhinho sofre mais. Será, Pedro? Questionou Mônica. Você tem estado tão agoniado que acho que tem padecido mais que ele. Eu também amo nossos filhos. Se pudesse, sofreria no lugar dele, mas ninguém sofre no lugar do outro. Acredito que cada um tem de passar por suas dificuldades. Você chama de dificuldades o que o Alexandre passa? Pedro indagou indignado. Nosso menino sente dores insuportáveis, solidão, medo, talvez chore sozinho e... Para, Pedro, pediu Mônica. Não fale assim. Você já perguntou ao Ali se ele se sente como você está pensando? Pelo modo como fala, parece que abandonamos o nosso filho. No horário de visitas, Aline e eu temos ido todos os dias. E conosco vão tias, avós, primos e amigos dele. E você fica com ele por muitas horas. Nosso filho não sente medo, nem chora sozinho. Coma, tome a sopa que está quente. Mônica colocou um prato com a sopa na frente de Pedro e afastou-se. Talvez, pensou Pedro, não tenho mesmo dado atenção para mais ninguém. Mas Alexandre está em primeiro lugar, é meu filho. E ficou pensando, enquanto colocava as colheradas de sopa na boca. Estava casado havia 17 anos. Não formavam ele e Mônica um casal perfeito, mas achava que se davam bem. Tiveram 2 filhos, Aline, que estava com 16 anos, e Alexandre, com 11 anos, e que estava doente, com câncer nos pulmões. Até achava que a esposa tinha razão. Desde que o filho adoeceu, a vida deles mudara. Lembrava com detalhes do dia em que seu menino sentiu-se cansado ao dar uma volta de bicicleta no quarteirão. Queixou-se de dores nas costas e disse que às vezes sentia dificuldade para respirar. Mônica levou-o ao pediatra, que pediu muitos exames. Acharam que os médicos exageram, mas o levaram para fazer os exames, e o diagnóstico os apavorou. Muitos outros profissionais foram consultados e optaram pelo que julgaram ser o melhor tratamento. Alexandre, então, passava períodos em casa e outros no hospital. Agora sabiam que ele não retornaria mais ao lar. Não vou parar de trabalhar, pensou Pedro. Não agora, com 44 anos. Muito novo, mas tenho tempo de serviço. Comecei a trabalhar muito jovem e com o Alexandre enfermo, optei pela aposentadoria para poder cuidar dele. Com a doença do filho, Pedro mudou sua rotina. Ia para a fábrica às 5 horas e fazia meia hora de almoço. Fora sempre um ótimo funcionário e todos os colegas sabiam da dificuldade por que passava e o ajudavam. Fazia isso para poder sair mais cedo e ir ao hospital, e lá ficava até às 20 horas. Depois ia para casa, jantava, tomava um banho e ia dormir. Trabalhava também aos sábados para melhorar seu ordenado com as horas extras. E aos domingos passava o dia todo no hospital. Para entrar fora do horário de visita, fez amizades e agia como voluntário, ajudando na enfermaria em que o filho estava. Acabou de jantar e foi dormir, pois estava muito cansado. O dia seguinte transcorreu como os outros, mas quando Pedro chegou ao hospital, mudou sua fisionomia, arrumou a roupa, o cabelo, sorriu, atravessou os corredores cumprimentando a todos, e quando encontrava um doente, parava e perguntava-lhe como estava. Escutava a resposta com atenção, acalentava e animava a todos com carinho. Tenha paciência, você vai melhorar. É assim mesmo, confie em Deus. Chegou à enfermaria em que o filho estava, aproximou-se sorrindo. Alexandre sorriu, seus olhinhos brilhavam. Depois de beijá-lo, foi até os outros, rindo, conversando, contou a todos um fato engraçado ocorrido no ônibus. Viu desenhos, ajeitou lençóis e voltou para junto do filho. Lembrou-se do que Mônica lhe dissera, que o filho não se sentia sozinho. Quis saber dele e indagou-lhe. Alexandre, você se sente sozinho quando não tem visitas? Sozinho? Falou Marquinho rindo, respondendo por Alexandre. Aqui nesse quarto, com nós 7, eu não me sinto.
Fazemos companhia um ao outro. Quando um de nós chora, os outros consolam. E o tempo vai passando, opinou César. Prefiro ficar aqui a ficar num quarto sozinho. Quando vou para casa, sinto falta dessa turma, falou Maurinho. Pedro olhou com carinho para aquelas crianças enfermas. Eram todos os garotos com idade entre 9 e 13 anos, doentes com câncer. E você, Pedrão, azedo como limão, sente-se sozinho? Não, respondeu Pedro. Pedro fez um carinho em Marquinho, o menino que lhe dirigira a pergunta. Ele tinha câncer nos ossos. Era um negro bonito, mesmo enfermo, era alegre, e seu sorriso cativante. Voltou para perto do filho, olhou, esperando que ele respondesse. Alexandre estava ofegante, deitado sem ânimo para sentar-se. Respondeu e esforçando-se para superar as dificuldades que estava tendo para falar. Papai, não me sinto sozinho, não tenho medo. À noite, aquela luzinha na parede fica acesa. Depois, vocês todos os dias vêm me ver. Não preciso de nada, se é isso que o senhor quer saber. Mas sente dores, toma tantas injeções, lamentou baixinho o pai. Todos que ficam doentes também tomam injeções, falou Alexandre. E esse tratamento terá fim. Voltarei a ser sadio, nem que seja lá no céu. Sabe, papai, que no céu não há injeções. Estou querendo ir para lá. Não fale assim. Você vai melhorar e voltará para casa. Quem lhe falou isso? Pedro perguntou curioso. O doutor Édio, respondeu Marquinho. Ele é muito bom, consola-nos, diz sempre que Deus é Pai amoroso e que nos ama, que não devemos ter medo de nada e, com certeza, se morrermos, iremos para o céu. Mas isso é coisa de um médico falar? Pedro falou espantado. Ele falou porque perguntamos, disse Marquinho, defendendo o médico. Pedro também admirava o médico citado. Além de ele ser competente, era educado, simples, calmo, tratava as crianças com muito carinho e elas o amavam. Por que não gosta de falar de morte, papai? Perguntou Alexandre. Todos que nascem morrem. Acredito que continuaremos a viver lá no céu. E se eu morrer primeiro que o Senhor, lá no paraíso, vou ficar olhando. Vigiando? Será que é possível? Perguntou César. Vigiando, sim, respondeu Alexandre. Deus não separa quem se ama. Tenho certeza de que poderei velar pelo meu pai. E isso o impedirá de fazer algo errado. Vamos mudar de assunto? Vamos cantar? Sugeriu Pedro, mudando o rumo da conversa. A guitarra de Alexandre estava em cima de uma cômoda. Pedro pegou-a e deu para César tocar. Fazia dias que Alexandre não conseguia pegá-la. Cantaram com alegria, ao som da guitarra. Pedro brincou com as crianças, conversou com elas, dando-lhes atenção. No horário de ir embora, despediu-se dos meninos com um beijo e beijou o filho muitas vezes. Que Deus o abençoe, filhinho. Alexandre sorriu. Sua respiração estava ofegante. Pedro sorriu. Até amanhã, meu menino. Durma bem. Quando saiu do hospital, sua fisionomia mudou, de alegre para cansado e triste. No domingo, ao chegar à portaria do hospital, recebeu o recado de que o Dr. Édio queria falar com ele e que devia procurá-lo na sala 3. Pedro encaminhou-se. O médico o esperava. Após os cumprimentos, foi direto ao assunto. Senhor Pedro, o Alexandre está em fase terminal. Sinto ter de lhe dizer, mas o senhor sabia que isso ia acontecer. Como também tem conhecimento de que quando o enfermo piora, é transferido. Vamos ter de fazer isso com o Alexandre. Pedro tinha conhecimento dessa providência,
Já tinha visto 2 garotos serem transferidos para outra ala do hospital, para não assustar os outros companheiros. Os doentes terminais ficam em quartos separados. Pedro sentiu um nó na garganta, tonteou e o médico amparou-o. Senhor Pedro, tente ser forte. O Senhor tem sido um exemplo para os outros pais. É dedicado, tem nos ajudado. Não deve ficar assim. Recomponha-se e venha conosco. Vamos levar Alexandre para o outro quarto. Meu filho vai morrer, queixou-se Pedro com voz lastimosa. Quem não vai? Perguntou o médico. Pensa que não sinto? No começo, quando me formei, achava que perdi a batalha para a morte, até que compreendi que é somente o corpo de carne e osso que morre. Temos alma, e esta sobrevive. Continuamos a viver. Por favor, Senhor Pedro, não fique assim tão triste. Se todos os pais fossem como o Senhor, o mundo com certeza seria melhor. Queria ter ficado doente no lugar dele, para sofrer menos, porque acho que sofre mais que seu filho, disse o Dr. Édio. Tudo o que acontece conosco tem causa. Doença é uma forma de aprender a dar valor à saúde ou até mesmo para a alma tornar-se leve e subir ao céu quando o corpo físico morrer. O senhor acredita nisso mesmo? Perguntou Pedro. Sim, acredito, afirmou o médico. Somos alma e corpo. Quando esse corpo morre, a alma se desprende e poderá ir para muitos lugares. E nossas crianças só poderão ir para um local belíssimo. Creio nisso. Tenho fé e esperança. Senão, senhor Pedro, não conseguiria ser útil aqui. Mas não é injustiça os bons morrerem e os maus ficarem? Pedro indagou. Uma funcionária que limpava a sala intrometeu-se na conversa e opinou. Deus quer também os bons juntos dele. O doutor Édio esboçou um leve sorriso e respondeu, falando carinhosamente. Deus está em todos os lugares e não num específico. Pessoas bondosas e que compreendem as verdades divinas sentem Deus dentro de si, em todos e em tudo. Aqui neste plano em que vivemos, há seres bons e os que ainda não despertaram para a necessidade de serem úteis no bem, e não num específico. Pessoas bondosas e que compreendem as verdades divinas sentem Deus dentro de si, em todos e em tudo. Aqui neste plano em que vivemos, há seres bons e os que ainda não despertaram para a necessidade de serem úteis no bem. Deus ama a todos, tantos os que estão tentando se tornar melhores, quanto os que julgamos ser maus. A mesma resposta pode-se dar para a questão por que uns falecem jovens e outros velhos. Creio que é pela necessidade de cada um, de cada alma. Às vezes, e por ver somente o presente, julgamo-nos felizes ou que recebemos injustiça, mas a vida é passado, presente e futuro. Do passado esquecemos, e como deve ser cheio de lembranças. O futuro será o que construirmos no presente. Viver aqui e depois ter o corpo morto e viver lá no além são fases da vida. É uma lei natural e é para todos. Meu filho tinha tantos sonhos e eu tantas esperanças em vê-lo formado como o Senhor, lamentou Pedro de novo. Esperanças de que ele seria importante? Perguntou o médico. Mesmo que Alexandre morresse velho, aos 80 anos, sua passagem aqui não seria passageira? Por que, senhor Pedro, acha que tudo acabou para seu filho? Se a vida continua, ele poderá ser útil do outro lado.
No céu? Indagou Pedro. Num lugar onde pessoas boas continuam a viver. Eu acredito nessa sobrevivência, onde há trabalhos, estudos e oportunidades. Vamos agora ver o Alexandre? Os dois atravessaram corredores e, ao entrar no quarto dos meninos, eles sorriram. Uns se sentaram, outros se levantaram dos leitos. Bom dia, garotada, cumprimentou o Dr. Édio, então alto. Como estão passando esses garotos lindos? Como é? Vão responder ou eu vou ter que fazer cócegas? Bom dia, responderam alguns, também falando alto. Outros responderam, quero cócegas. Só respondo depois do beijo. Olá, Pedrão, cara de pão. Meninos, disse o Dr. Édio, Alexandre irá fazer uns exames. Vamos levá-lo, depois o safadinho vai para um quarto onde tem um aparelho novo que o ajudará a respirar melhor. Por isso, ficará longe de vocês por uns dias. Vamos, Alexandre, meu príncipe, para os exames. Prometo a você que não tomará injeções. Entrará dentro de uma máquina e veremos seus ossos. Vamos ver se tem um esqueleto ou uma salsicha segurando as carnes. A garotada riu. Alexandre, mesmo com dificuldades, sorriu. Dr. Édio pegou no colo. Uma enfermeira o ajudou e o colocaram na maca. Alexandre fez um tchau com a mão, despedindo-se dos companheiros. Um garoto puxou a calça de Pedro e indagou. Alexandre vai morrer? Claro que não, Luiz Mário. Ele voltará. Senhor Pedro, venha depois ficar um pouquinho conosco, cantar com a gente, pediu Marquinho. Venho. Alexandre foi instalado em um outro quarto, pequeno, com 2 leitos. Dr. Édio fez um sinal para Pedro e os dois foram para o corredor. Converse com ele, senhor Pedro. Logo mais, vamos sedá-lo e colocá-lo nos aparelhos para que respire melhor. Talvez ele não consiga falar mais. Pedro não sabia onde conseguir forças para se aproximar do filho, que o olhava sorrindo. Falou com calma, segurando a mãozinha esquerda do menino, pois a outra estava com soro. Alexandre, você se sentirá melhor aqui, meu filho. Estarei com você. Papai, não fique preocupado. Acho que quero morrer. Não é errado querer morrer. Pecado é se matar. Sonhei de novo que me matei e por isso estou morrendo assim. Não quero, paizinho, que o senhor se mate. Vou ser feliz quando morrer. Vou sim. Você vai ser feliz, meu filho. Alexandre, depois do medicamento, dormiu. Seu corpo parecia agitado, sua respiração ofegante, mas seu semblante estava tranquilo. Pedro ficou ali, de pé, ao lado do leito, olhando para o filho. Ele já tinha falado muitas vezes desse estranho sonho. Ninguém compreendia. Alexandre sonhava que era sadio, forte e se suicidava. Morria afogado. E sempre que contava o sonho, dizia que estava doente por este motivo. Mas como? Pensou Pedro. Como Alexandre se matou? Se era um menino doente e lutava para viver. Teria isso ocorrido em outra vida? Será mesmo que vivemos outras vezes em outros corpos na terra? Esses sonhos são muito estranhos. No horário da visita, Mônica e Aline chegaram e o abraçaram. Não sabíamos que tinham transferido o Alê, disse Mônica. Fomos ao outro quarto. Os garotos nos contaram e pediram para lhe dar um recado, para que você passe depois lá para cantar com eles.
um enfermeiro explicou-nos o porquê dele vir para cá e nos mostrou o quarto. Mônica beijou o filho na testa e enxugou o rosto. Lágrimas corriam abundantes. Ela consegue chorar, tem a bênção desse alívio, e eu não consigo chorar, pensou Pedro. Papai, trouxe-lhe este sanduíche. Coma, por favor, pediu Aline. Vamos ficar aqui com Alê. Vá ao quarto dos garotos. Eles estão esperando, disse Aline. Pedro foi. Muitos dos garotos estavam recebendo visitas. Conversou com aqueles que estavam sozinhos, tentando transparecer uma alegria que não sentia. E como sempre fazia, viu desenhos, brincou e até cantou junto com os meninos para as visitas escutarem. Voltou para perto do filho quando o horário de visitas acabou, para que ele não ficasse sozinho, pois Mônica e Aline tiveram de ir embora. O outro leito foi ocupado por um jovem. Conversou com ele. Tinha 15 anos, a família morava longe e ele estava ali para um tratamento melhor. Pedro segurou sua mão enquanto era medicado. Também foi sedado, pois estava com muitas dores e em estado terminal. Pedro sentou-se no meio dos 2 leitos e orou, pedindo proteção para os 2 e forças para ele. Não tinha o que fazer, mas era um consolo ficar ao lado do filho. Somente foi embora às 20 horas, quando a enfermeira pediu-lhe que fosse descansar. Na quarta-feira, ao ir trabalhar, recebeu a notícia de que tinha sido aposentado. Os companheiros o cumprimentaram. Pena que não podemos fazer uma festa para você. Não se esqueça de nós. Venha nos ver. Quando seu filho sarar, vamos comemorar. Na quinta-feira, foi cedinho para o hospital. Levou um lanche e ficou no quarto do filho. Depois de um tempo, foi à enfermaria. Os garotos alegraram-se ao vê-lo. E ele lhes disse que Alexandre estava melhor. Alexandre não acordou mais. Pedro observava-o. O filho estava tão diferente. A doença modificara seu corpinho. A palidez tirara do seu rosto a vivacidade de sua tez negra. Pedro era negro, Mônica morena. Aline nasceu mulata e Alexandre puxara ele. Um negrinho lindo. Beijava-o. Falava-lhe baixinho frases carinhosas. O filho não dava sinal de que o ouvia ou sentia algo, pois estava em coma. No sábado cedo, quando Pedro chegou ao hospital, a atendente da portaria o cumprimentou, sorrindo. Ele a conhecia. Chamava-se Cida. Às vezes conversavam. Ele a escutava. Ela era deficiente física. Tivera paralisia infantil e tinha dificuldades para andar e para se relacionar com outras pessoas. Desta vez, ela somente lhe deu o recado. Senhor Pedro, o Dr. Édio pediu para que fosse à enfermaria antes de ir para o quarto do Alexandre. Era a enfermaria em que seu filho estivera. Rumou para lá. Os meninos estavam acordados. Muitos deles não tinham dormido a noite toda. Bastava um deles receber medicamentos à noite para os outros acordarem. O desjejum estava sendo servido. Os garotos, ao verem Pedro, sorriram, cumprimentando-o. Como vocês estão passando? Questionou Pedro. Foram muitas as respostas e algumas queixas que Pedro ouviu e comentou com palavras de incentivo. Pedro, venha cá um momento, pediu Marquinho. Quero lhe contar um sonho que tive agora de manhã. Como sabe que foi de manhã?
Pedro perguntou, sentando-se ao lado do leito dele. É porque a enfermeira, Mara, me deu um remédio às 6 horas, e depois dormi e sonhei. Foi com Alê. No sonho ele entrou aqui, estava de roupa, não de pijama. Vestia uma camisa de manga comprida azul. Estava muito bonito, corado e mais gordo. Entrou no quarto, sorriu e deu um tchau com a mão. E como viu que eu o tinha visto, me mandou um beijo e foi embora. Engraçado que ele não pisava no chão, estava andando no ar. Na porta havia 2 pessoas de aspecto bondoso, esperando por ele. Se eu o vi sadio, é um bom sinal, não é? Deve ser sim, Marquinho. Foi um belo sonho. Pedro sentiu um aperto no peito. Despediu-se dos garotos e foi rápido para o quarto do filho. No corredor, antes de entrar no quarto, uma enfermeira o chamou. Senhor Pedro, por favor. Que foi? Alexandre piorou? Perguntou aflito. Creio que não piorou. Certamente agora ele ficará bem, respondeu a enfermeira. Ele morreu? Indagou Pedro, encostando-se à parede. Alexandre descansou. Agora, com certeza, não sofre mais. Seu filho faleceu às 7 horas. Pedimos para que passasse na enfermaria antes, para podermos desligar os aparelhos. Telefonamos para sua irmã e para o telefone de recados. Quer vê-lo? Logo o encaminharemos ao serviço funerário. Pedro agradeceu e entrou no quarto. Viu Alexandre deitado no leito, sem o soro, sem os aparelhos. Seu filhinho estava tranquilo. Nos seus lábios, um leve sorriso. Beijou-o. Que Deus o abençoe, meu filho. Olhou para o garoto do leito ao lado, que estava em coma e talvez falecesse logo também. Chorou baixinho. Sentiu-se abraçado. Olhou e viu sua irmã Nilza. Pedro, forças, meu irmão. Passei na sua casa. Valdemar, do bar, já havia dado a notícia a Mônica. Trouxe a roupa para vestir em Alê. Veja se gosta. Pedro olhou. Viu a camisa azul e lembrou do sonho de Marquinho. A camisa que ele ganhou de aniversário do nosso irmão Jonas, que era seu padrinho. Está bem. Acho que era com essa roupa que ele queria ser enterrado. Obrigado. Pedro, meu marido foi à funerária e depois irá ao cemitério. Enterraremos o Alexandre no túmulo de nossos pais. Concorda? Sim, concordo. Não sei nem como agradecer a você e ao Oscar. Nilza, você tem um bom marido, mas não tenho dinheiro. E, Pedro, telefonei para o Jonas. Ele não poderá vir. É muito longe e não chegará a tempo para o enterro. Ele me pediu para pegar tudo, que mandará o dinheiro. Não se preocupe, nosso irmão. Ele tem condições para isso. Mandou também que eu o abraçasse por ele. Ficaram abraçados. Minutos depois, vieram buscar o corpo de Alexandre. Vamos, Pedro, vou acompanhá-lo até a sua casa para que troque de roupa. E iremos ao velório.
pediu Nilza. Pedro acompanhou a irmã como um autômato. Em casa, Mônica e Aline o abraçaram. Choraram os três unidos. Vizinhos vieram oferecendo ajuda. Trocaram de roupas, fecharam a casa e foram com Nilza para o velório. Esperaram 30 minutos e o corpo de Alexandre chegou. Muitas flores enfeitavam o ambiente. "Alê está sorrindo", exclamou Mônica. "Parece feliz", comentou Aline. "Acho que foi para o céu, como queria. Vejo nesse caixão somente o corpinho sem vida", disse Pedro. A sensação que Pedro tinha era de que estava anestesiado. Sentia como se fossem duas pessoas, uma que estava desesperada, outra calma, diante do inevitável. Gostou de receber cumprimentos e abraços dos amigos, que lhes deram força e ânimo. Pedro ficou no velório o tempo todo perto do caixão. Viu que o namoradinho de Aline permaneceu ao lado dela o tempo todo, atencioso. Gostava de Zé Carlos, seu genrinho. Notou também que Mônica quase não ficou ao seu lado e que Arnaldo, um comerciante do bairro, estava muito ao lado dela. Seu outro irmão, que morava numa cidade próxima, chegou, mas Jonas não veio, pois residia longe, em outro estado. Os parentes choraram. Todos sentiram o falecimento de Alexandre. Dona Jandira, uma vizinha de quem todos falavam que tinha uma religião que falava com os mortos, seguidora do candomblé, aproximou-se de Pedro, puxou-o pelo braço, fê-lo sentar e ofereceu-lhe uma xícara de café. "Obrigado", expressou Pedro agradecido. O café quente e forte lhe fez bem. "Pedro", disse Dona Jandira, "veja nesse caixão somente um corpo cuja alma emigrou. Ali está uma veste do espírito, uma vestimenta querida, mas que não é a pessoa. Somos espíritos e vivemos aqui e na espiritualidade. Não perdemos pessoas que amamos. Alexandre não os abandonou. Agora, livre, continuará vivendo no além, e bem melhor que aqui. E quando nossos afetos vivem melhores, devemos achar bom." "Obrigado", agradeceu Pedro. Pedro olhou atentamente enquanto ela falava. Não compreendeu direito o que a vizinha disse, mas sentiu-se confortado. De uma coisa ele tinha certeza: seu filho estava bem. Não havia por que não estar. Um menino que não pecou, que morreu após meses de sofrimento. Deu a xícara vazia para Dona Jandira, levantou-se e foi para perto do caixão. E teve uma sensação de que ali estava somente uma veste, que seu Alexandre, o espírito que amava, encontrava-se em outro local, no céu, com certeza. Nilza e Oscar, seu marido, cuidaram de tudo e resolveram, embora tendo consultado Pedro e Mônica, que o enterro seria naquele dia mesmo, à tardinha. Era verão, o dia estava mais longo e marcaram o sepultamento para as 18h30. O padre da igreja que Mônica frequentava foi orar e consolá-los.
Fez uma leitura do Evangelho e uma bela oração, pedindo a Deus que acolhesse Alexandre no seu reino e que amparasse a família enlutada. Sentiram-se muito confortados com a presença do padre, principalmente Mônica, que era muito católica. O vigário abraçou-os e disse a Pedro: Senhor Pedro, sei da sua dedicação ao seu filho. Agora que ele se foi, o Senhor terá tempo e quero vê-lo na igreja. O Senhor acha que Alexandre está no céu? Perguntou Pedro. Com certeza, Alexandre é merecedor desta dádiva. Pedro quis indagar mais, porém havia muitas pessoas aglomeradas e estava na hora da despedida. Mônica chorou muito. Pedro abraçou Aline e os dois choraram baixinho. Ficaram ali, perto do túmulo, até que o coveiro acabou seu trabalho. Nilza os puxou e os levou para casa. Ela tinha de retornar ao seu lar. Despediu-se e os três ficaram sozinhos. Aline abraçou o pai e falou carinhosamente: Papai, o doutor Édio me deu um remédio para dar ao senhor. Tome um banho demorado, enquanto mamãe e eu preparamos algo para comermos. Depois tomará o remédio e irá dormir. Pedro fez o que a filha pediu. Você quer dormir no nosso quarto ou no do Alê? Perguntou Mônica. Por quê? Pedro perguntou, olhando a esposa. Você deve descansar, Pedro. Não vou deitar agora e não quero incomodá-lo. Vou dormir no quarto do Alexandre. Mônica foi rápido arrumar a cama. Pedro deitou-se e dormiu. Acordou, levantou-se, foi à cozinha onde Mônica, Aline e Nilza estavam conversando baixinho. Até que enfim acordou e exclamou à irmã: Dormiu 16 horas. Está melhor? Obrigado, minha irmã. Estou bem, respondeu Pedro. Que bom acordar e encontrá-la aqui. Almoçaram em silêncio. Estou um pouco perdido. Não sei o que fazer. Aposentado, não vou mais à fábrica. E agora nem ao hospital, queixou-se. Logo você se acostuma. É novo e deve arrumar algo para fazer, opinou Mônica. Receberam visitas de parentes, de vizinhos e amigos. Pedro contou inúmeras vezes como foi o tratamento, os dias de Alexandre no hospital e o falecimento. Ele não achava que essas visitas eram necessárias, sempre que uma família estava enlutada com a morte de um ente querido, mas mudou de opinião. Foram consoladoras e lhe fez muito bem falar, pois suavizou sua dor. À noite, novamente tomou o remédio e dormiu no quarto do filho. Gostou de estar ali, no local onde seu menino dormia. No outro dia foi a mesma coisa, visitas e conversas. Mas no terceiro dia, após o jantar, Mônica falou: Pedro, Aline e eu necessitamos conversar com você. Ele as olhou, as duas estavam sérias. Ficaram em silêncio por instantes. Mônica suspirou. Estava se esforçando para falar. Deve ser sério. Não sabe como começar, pensou Pedro. Pedro, continuou Mônica a falar, Aline está grávida. Grávida? Mas ela é uma criança.
exclamou ele. Não é, tanto que engravidou. Está no 5º mês. Você não reparou nela? A barriga já aparece. Você sabia? Perguntou Pedro. Sim, não tivemos coragem de lhe falar. Você não prestava mais atenção em nada. Não o estou criticando. Fui bom pai para o Alê. O senhor ficou aborrecido, paizinho. Não tive intenção de magoá-los, disse Aline, baixinho e de cabeça baixa. Aline, falou Mônica, você sabe que me aborreci mais por você. Tem somente 16 anos. É uma adolescente que deveria pensar em estudar, passear e se divertir. Depois, Zé Carlos é jovem também e trabalha com o padrasto, que acho antipático. Vai morar numa casinha nos fundos da casa da sua sogra. Belo começo de vida, não? Acho ruim por mim. Entristeço-me por você. Aline chorou. Pedro a abraçou, consolando-a, e disse carinhosamente: Filhinha, desculpe-me se você estava com problemas e eu nem notei. Amo muito você também. Sua mãe está certa, mas agora já aconteceu. O nenê está vindo e você será uma boa mãe e a mais linda mamãe do mundo. O que você planeja fazer? Foi Mônica quem respondeu. Se você concordar, ela irá embora hoje para a casa do Zé Carlos. Os dois vão arrumar os cômodos do fundo da casa de Luzia, a mãe dele, e morarão lá, por enquanto. Não vão se casar. O senhor concorda? Perguntou Aline. Claro, filha. Faça o que achar melhor. Zé Carlos virá logo me buscar e irei com ele. É melhor assim, papai. A vizinhança está comentando. Bem, falou Pedro, foi uma surpresa. Um foi e outro vem. Esse nenê nos trará alegrias. Tenho outra notícia para você, Pedro, informou Mônica, séria. Talvez seja pior que a gravidez de Aline. Mônica, disse Pedro, a da Aline não foi ruim. Fale logo, o que foi que aconteceu? Ou acontece, que não sei? Pedro, murmurou Mônica devagar e olhando. Há tempos não estamos vivendo bem. É que apaixonei-me por outro homem e quero viver com ele. Mamãe, é isso mesmo que quer? A senhora tem certeza? Perguntou Aline. Mônica afirmou com a cabeça. Silenciaram. Nenhum dos três se atreveu a falar. Depois de segundos, que pareceram horas, Pedro, que continuava olhando-a, conseguiu falar. Arnaldo? Sim, respondeu ela. Arnaldo e eu temos nos encontrado. Ele me deu forças nesse período difícil. Nós nos amamos. Não lhe contei antes porque a Lê estava doente. E você estava tão aflito que não tive coragem. Agora não tem mais por que esconder. Todos por aqui já sabem e Arnaldo quer que eu vá viver com ele. Perdoe-me, Pedro. Aconteceu. Você também está indo embora hoje? Sim, já tenho tudo arrumado. Vou levar somente minhas roupas. Fique aqui na casa. Sozinho? Pedro perguntou baixinho. Zé Carlos chegou e Aline fez um sinal para ele, de que já havia contado. Cumprimentaram-se. Vamos, Zé Carlos. Estou pronta. Papai, virei buscar o resto de minhas coisas depois. Telefonarei avisando o dia e hora. Beijou os pais e saiu. Também já vou. Já arrumei tudo o que acho que vou precisar. Tchau, Pedro. Mônica saiu.
Pedro ficou ali, na cozinha. Teve vontade de chorar, mas não conseguiu. Acho que não tenho mais lágrimas, disse sentido. Levantou-se, andou pela casa, fechou as janelas, o portão, a porta da frente. É melhor que pensem que não tem ninguém em casa. Não quero visitas. Não queria falar nem escutar comentários sobre a gravidez da filha, nem que a esposa o traía e que fora embora de casa. Certamente, mesmo que as pessoas não falassem, pensariam: perdeu o filho, a filha engravidou e a esposa infiel o abandonou. Voltou à cozinha, lavou as louças. Como não percebi a gravidez de Aline e que Mônica estava apaixonado por outro? Esperaram Alexandre morrer para irem viver juntos, pensou ele indignado. Foi à sala ligar a televisão, mas não conseguiu entender nada. Resolveu dormir e foi para o quarto do filho. Estou sozinho, lastimou-se. Como dói a solidão e como sinto falta do meu filho. No lugar em que ficavam os remédios, Pedro encontrou o que o Dr. Édio lhe deu para que dormisse. Tinha somente um comprimido. Arrumou-se para dormir. Eram 20 horas. Tomou o remédio. Queria esquecer tantas notícias ruins. Pedro acordou às 5 horas da manhã. Aos poucos, foi se recordando de tudo, da gravidez da filha e de sua mudança para a casa do namorado, que Mônica o abandonara e que estava só. Que faço da vida? Nem para o trabalho posso voltar, pois me aposentei. Ficou algum tempo acordado na cama, pensou muito e concluiu: quero morrer. Mas Pedro temia matar a si mesmo. Lembrou-se de Alexandre e dos sonhos dele. O filho sonhara muitas vezes que havia se suicidado e que por esse motivo iria morrer. Mas Pedro temia matar a si mesmo. Lembrou-se de Alexandre e dos sonhos dele. O filho sonhara muitas vezes que havia se suicidado e que por esse motivo iria morrer jovem e sofrer com a doença. E o sonho dele se realizou. Por quê? Que mistério era esse? Por que o filho sonhava com esse fato? Por que aconteceu como no sonho dele? Perguntas sem respostas. Alexandre, murmurou Pedro, que saudades, que vontade de vê-lo sorrir para mim. Prometi, sei que fiz a promessa mais de uma vez e vou cumpri-la. Recordou-se de uma das conversas com o filho, quando ainda não estava doente, e depois de ter contado seu sonho estranho. Alexandre lhe falou com seu jeito meigo. Paizinho, não devemos matar nosso corpo. Eu somente quero morrer quando Deus me chamar. É assim que deve ser. Matar um ser vivo é pecado grave que causa muito sofrimento. Suicídio é homicídio. Prometa, meu pai, que o Senhor nunca se matará. Claro que prometo, respondeu ele. Não quero morrer, e mesmo se um dia quiser, não me matarei. O filho sabia que o pai cumpriria sua palavra. E Pedro teve a sensação de que seu menino ficara mais tranquilo com sua promessa. Prometi e está prometido, falou Pedro alto,
Quero morrer, mas não quero me suicidar. Que farei então? É pensando que acharei a solução. Tempo é o que não me falta. Morrer, pensou. Que mistério é a morte? Não acabamos disso, tenho certeza. As religiões deveriam nos explicar melhor, em vez de nos mandar acreditar. Há religiões que explicam. Acho que deveria ter procurado uma fórmula que me fizesse compreender este grande mistério que é a vida além-túmulo. Mas agora não tenho por que procurar. Vou saber pessoalmente como é, já que vou logo para o lado de lá. Morte, exclamou suspirando. Eu a quero. Por que não me leva? Muitos não a querem e você, má, leva-os. Eu a quero. Seja caridosa e me leve para perto do meu filho. Riu e continuou a falar. Acho que estou louco. Não, não estou. Sofro somente. Falo com a morte como se ela fosse um ser, mas ela não é. A morte é a falência do corpo, da carne, algo que acontece e para as suas funções, seja por doença ou por acidente. Alexandre, embora jovem, tinha ideias de um adulto. Matar deve ser mesmo um pecado grave, de consequências dolorosas. Assassinar uma pessoa é destruir o corpo físico que esse ser usa para viver aqui. Matar a si mesmo é destruir a oportunidade que Deus concede. Está decidido. Vou procurar um jeito de morrer. Se planejar bem, enganarei a morte. Ela terá que me levar, sem ter escolha. E ninguém poderá dizer que me suicidei, porque não farei esse ato de covardia. Morrerei, e de preferência como herói. Mais animado com sua decisão, levantou-se, fez o café e por horas ficou a andar pela casa, de lá para cá, de cá para lá. Abriu os armários para logo em seguida fechá-los. Ligou o rádio, a televisão. Nada estava bom. Tirou comida da geladeira, esquentou e almoçou. Ninguém, pensou, ninguém sentirá muito a minha morte. Aline tem Zé Carlos e logo o filhinho. Mônica tem um novo marido. Meus outros familiares e os amigos também não sentirão minha falta. Não devo nem chorar pelo Alexandre, nem sentir a falta dele, pois logo estaremos juntos. À tarde, acabou prestando atenção no noticiário local. O locutor falava do risco que corriam os moradores de um bairro cujas casinhas e barracos ficavam na encosta de um morro e que estava em área de risco. Prevendo chuvas, os moradores estavam com medo. Pedro foi ao quintal, olhou para o céu. Nuvens escuras anunciavam que a tempestade logo viria. Vou para o morro onde as casas estão ameaçadas, falou ele baixinhos. Vou ajudar aqueles moradores. Se houver desabamento, estarei à frente. Bela forma de morrer. Se muitos que não querem morrem nesses acidentes, eu, que quero morrer, morrerei. E como herói, salvarei pessoas que querem viver. É isso, vou para lá. Pedro pegou o dinheiro para a condução, fechou a casa e foi para o ponto de ônibus. Mas para chegar ao bairro distante, teve de pegar 2 conduções. E a chuva começou forte. Quando chegou ao bairro, já estava escuro
e teve de andar uns 10 minutos para chegar ao local. As casas ameaçadas estavam lá. Viu muitas pessoas tristes e com medo descendo o morro, carregando objetos, alguns móveis e roupas. Tinham poucas coisas, mas eram tudo para eles. Pedro subiu e muita água barrenta já escorria pela escada. Ajudou uma senhora idosa a descer. Deixou-a na rua estreita. Subiu de novo. O senhor não deve subir, está perigoso, aconselhou um homem que descia. Pedro sorriu em resposta e continuou. Na área de risco mesmo, foi de casa em casa, ou melhor, de barraco em barraco. Tem alguém aí? Precisa de ajuda? Gritava. Não obtendo resposta, ia para outra. A chuva estava muito grossa e a água que descia aumentava. Pulou com agilidade a escada que agora parecia um rio, com correnteza forte. Ao perguntar de novo, ouviu: socorro! Me ajuda! Gritos de uma mulher. Forçou a porta e entrou no barraco. Viu uma mulher com 2 crianças. Senhor, por Deus, me ajude! A mulher falava depressa. Estou com o pé quebrado. Tenho 2 crianças comigo. Meus filhinhos. Achei que não ia precisar sair do barraco, mas acho que ele vai desabar. Meu nenê tem somente 13 dias. Pedro pensou rápido. Pegou o lençol, amarrou ao seu peito, colocou a criança de 3 anos nas costas e o nenê no peito. Passou o braço esquerdo na cintura da mulher e saíram do barraco. Não podiam mais usar a escada. Ninguém podia usá-la. A correnteza jogaria longe quem ousasse passar por ali. Estava muito escuro, pois as luzes escassas dos postes tinham se apagado. Por onde podemos descer? Perguntou Pedro à mulher. Por aqui, apontou ela à esquerda. Acho que conseguiremos. Pedro arrastava a mulher. As crianças choravam. Afastaram-se uns 40 metros e o barraco em que estavam desabou com mais 3. Aqui talvez seja mais seguro, disse a jovem mãe. Pedro viu que não. A mulher queria ficar embaixo de uma grande pedra. Se essa pedra rolar, nos mata. Eu quero morrer, mas eles não. Vou tentar salvá-los. Depois volto e morro. Não, se voltar somente para morrer, é suicídio. Agora não é hora para pensar nisso. Devo salvar esta mãe com os filhinhos. Um raio clareou o local, e Pedro conseguiu ver um caminho por onde não escorria água. Foram para lá e desceram devagar. Esse é o barraco da Dona Mariquinha. Com certeza ela também não saiu. Dona Mariquinha! Gritou a moça na frente de um barraco. A jovem mãe forçou Pedro a dar passos rumo ao barraco. Ela empurrou a porta. A luz de uma lanterna iluminou uma senhora idosa que orava ajoelhada. Venha, vamos sair daqui, gritou a mãe das criancinhas. Não, respondeu a senhora. Ir para onde? Meu barraco já não aguentou outras tempestades. Não como esta. O meu barraco caiu. Venha, por favor, Dona Mariquinha, desça conosco. Pedro não quis esperar as 2 decidirem. Ordenou. Vamos já. A senhora traz a lanterna. Vamos rápido sair daqui. Estou mandando. A senhora levantou-se, abraçou do outro lado a jovem mãe. Pedro pegou a lanterna com a mão direita e caminharam. Ai, meu Deus! Ó Pai, nos ajude, rogou a senhora. Pedro lamentou não conhecer o lugar, mas com a lanterna ficou mais fácil. Conseguiram descer com muitas dificuldades. Pararam num lugar onde ele se sentiu seguro. A chuva afinou e o pessoal do resgate e os bombeiros chegaram até eles. Pedro entregou as crianças e as mulheres. A jovem mãe o olhou, beijou sua mão e agradeceu comovida. Deus lhe pague.
O garoto, que segurava firme sua camisa e às vezes seus cabelos, o que ficou amarrado às suas costas, perguntou: "O senhor é o Papai Noel?" "Não", respondeu Pedro. "Deve ser sim", falou o garotinho. "Papai Noel é bonzinho, o senhor também é. Tem barba crescida como a dele, mas a sua é preta e a do Papai Noel é branca. O senhor se parece com ele." O senhor quer ajuda para descer?" perguntou gentilmente um bombeiro a Pedro. "Não", respondeu ele, decepcionado. As duas crianças e as mulheres desceram amparadas agora pelos bombeiros. Pedro olhou para o morro, que já não oferecia mais perigo. Estava só chuviscando, e a água que descia era pouca. Ele desceu. "Que pena, não morri", exclamou aborrecido. Ninguém escutou. Lá embaixo, na rua, os bombeiros organizavam o atendimento. Ofereceram um café quente a Pedro, que o tomou. O pessoal do resgate tinha muito o que fazer ali. Mas, como já não havia perigo, Pedro decidiu ir embora. Esperou 10 minutos no ponto de ônibus. Estava todo molhado e com frio. Fez o mesmo trajeto, 2 conduções. Chegou em casa tremendo de frio. Tomou um banho quente. Quem sabe, se contrai uma gripe forte e morro de pneumonia. Suspirou esperançoso. Cansado, foi dormir. E acordou no outro dia, disposto. Fez café, lavou roupas e organizou a casa. A irmã lhe trouxe o almoço, e ele teve de comer porque Nilza ficou perto observando-o. Quando ela foi embora, Pedro resolveu sair. Pegou o ônibus para o centro da cidade, para um local perigoso, onde vendiam drogas e faziam muitos assaltos. Andou por ali na esperança de ser assaltado e morto. Observou os frequentadores daquela praça, jovens, sujos, homens e mulheres com olhar de desesperança. Uns fumavam, mas a maioria parecia embriagada e drogada. Caminhou devagar. De repente, um senhor idoso foi assaltado, na sua frente. Pedro interferiu, segurando o ladrão. "Largue-me, senão eu o mato", gritou o moço. Ele estava armado e apontou o revólver para Pedro. "Por favor, senhor, deixe-o. Ele poderá matá-lo", pediu o senhor que estava sendo assaltado. Pedro segurou o assaltante com mais força. "Devolva o dinheiro para ele", ordenou Pedro ao ladrão. O assaltante o encarou. Viu determinação no olhar de Pedro. Soltou o revólver e devolveu o dinheiro para o senhor idoso. Pedro, decepcionado, não largou o moço. O senhor pegou rápido o dinheiro devolvido. "Era minha aposentadoria, o dinheiro que tenho para comprar alimentos e remédios. Obrigado, senhor, mas agora largue o moço." "Deixe-me ir", pediu o moço. "Não chame a polícia, já devolvi o dinheiro. Largue-me. Também como esse senhor, preciso de dinheiro para comer e comprar remédios, por isso assalto." "Por que não trabalha, se é forte?" perguntou o senhor idoso. "O senhor sabe de alguém que dá emprego a uma pessoa que é ou foi bandido?" "Não tenho ficha limpa. Todos os patrões querem referências." Pedro achou que o moço poderia estar dizendo a verdade. Era difícil para um empregador dar trabalho a uma pessoa que já esteve presa, que cometeu crimes contra a sociedade. Como saber se de fato a pessoa se recuperou? Muitas vezes o empregador se decepciona ao dar emprego a pessoas assim. Por isso, uns pagavam pelos outros, e os que queriam se modificar, tornar-se honestos, não encontravam oportunidades, e às vezes só lhes restava continuar praticando delitos. Ele teve pena daquele rapaz e o soltou. O moço correu, desaparecendo da vista deles. "O senhor arriscou-se demais. Ele podia ter matado", falou o idoso. Pedro sorriu e pensou: "Podia, mas infelizmente não fez."
Sempre faço outro caminho para não passar neste local, com medo de ser roubado, mas hoje minhas pernas estão doendo muito, então resolvi vir por aqui, que é mais perto, explicou o senhor. Pedro abaixou, pegou a arma. É de brinquedo, exclamou. Isso explica por que ele preferiu fugir, concluiu o senhor. Pedro jogou o revólver no esgoto pelo vão da grade. Assim, ninguém o pegará para fazer outro assalto. Vou acompanhá-lo até a avenida, disse Pedro. E foi com o senhor até o ponto de ônibus. Resolveu ir para casa, desistindo por aquele dia de ser morto por um assaltante. Acho que não é o meu dia de sorte, pensou. Despediu-se do senhor, que lhe agradeceu de novo. Pegou o ônibus para voltar à sua casa.